Bem, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de julho de 2024. Nossa, já estamos no segundo semestre de 2024, né? Olha como o tempo está passando rápido. E nesse horário das 19h40, hoje, nós iniciamos o estudo dessa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Alguns livros têm a capa diferente da minha. É uma capinha branca, com Jesus com a mão esticada, com uma chave na mão, né? Mas o meu é dos antigos. Então, é essa capa, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. É a Denise está mostrando dela. O dela é novo. O meu é velhinho. Então, antes de iniciar, estamos assim, muito ansiosos por iniciar mais um estudo na Casa de Francisco de Assis, um estudo desse nível, que é o estudo do Sermão da Montanha, né, que é o Sermão do Monte, e nós estamos bastante ansiosos, na certeza que será mais um curso onde teremos muito que aprender, não é? Sobre o Sermão do Monte, sobre Jesus, sobre aquele período em que Jesus vivia. E eu vou usar, eu não tive tempo de mandar para vocês no apoio, mas não tem problema. Vou usar o muito Novo Testamento, vou usar o Antigo Testamento. A partir da semana que vem vocês vão receber tudo direitinho, é que hoje não vai dar tempo, né? Eu é que vou fazer as leituras. Mas nós estamos aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, iniciando mais uma tarefa, que com certeza o Senhor será vitoriosa, graças à participação dos amigos espirituais, que já se aproximam de nós para participar desse estudo, que é um dos estudos mais lindos que nós podemos realizar, que é estudar o Sermão da Montanha, né? Esse código divino. Só temos a agradecer, Pai, por essa oportunidade abençoada. Só temos a agradecer, Senhor, por todas essas bênçãos que a gente sente que se derramam sobre cada um de nós, onde quer que a gente esteja. Nossos corações estão em festa, né? Como dizem as pessoas. O meu, então, com certeza, né? Já sinto o coração vibrar um pouquinho mais acelerado, com essa alegria de iniciar mais uma tarefa que, com certeza, o Pai vai nos iluminar, os amigos vão nos envolver e vão nos ajudar em mais esse trabalho. Ao final dele, com certeza, todos nós estaremos mais agraciados de muitas e muitas bênçãos e conhecimentos. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade, por acreditar em nós, por confiar na nossa casa, no nosso trabalho. Obrigado, Francisco de Assis, que com certeza também está nos amparando de onde quer que ele esteja, e com certeza ele está num local muito alto. Que a tua luz, Senhor, ilumine nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé, equilibrando as nossas energias, nos trazendo aquela paz que tanto necessitamos na tua vida. E que sempre possamos, Senhor, estar juntos, trabalhando em prol desse evangelho abençoado. Graças a Deus. Bem, gente, vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou começar pelo prefácio. Eu não sei se vocês chegaram a ler o prefácio, mas esse prefácio que foi escrito aqui, ele é um prefácio muito complexo. Inclusive, o Cláudio Fajardo, ele tem mais 2 livros sobre sermões. Um é o Sermão do Cenáculo, o outro é Sermão Profético. E o prefácio desses outros 2 livros é muito mais simples, é muito mais fácil de compreender. Então, eu li todo esse prefácio, né? Inclusive, o autor do prefácio é uma pessoa que eu nem conheço. Então, o que eu decidi? Eu selecionei alguns trechos do prefácio para ser lido, tá? Alguns trechos que eu considerei mais importantes. Eu não vou ler o prefácio todo. Depois, se vocês quiserem, vocês leiam, tá? Porque, além de ser grande, ele é muito complexo.
complexo. Então, eu achei que a gente ia ficar um pouco perdido nessa leitura de palavras muito difíceis, e, em comparação com os outros livros, o prefácio é muito mais fácil. Então, eu retirei alguns trechos desse prefácio, que eu achei interessante para a gente estudar, para a gente conversar aqui, e depois a gente segue em diante. Então, eu vou começar aqui do primeiro parágrafo do prefácio. Todo mundo está me ouvindo bem? Então, vamos lá. Diz assim, o autor do prefácio, inclusive é alguém que eu não conheço, o nome dele é Zerinho, ele assina como Zerinho. O prefácio foi escrito em julho de 2004, em Tugúrio da Serra, Caeté, Minas Gerais. Tá? Então, é alguém que eu não conheço, e eu vou ler apenas uma parte desse prefácio. Diz assim, o início. Neste trabalho, com o intuito de favorecer nossas compreensões, o irmão Fajardo, que é o autor do livro, Cláudio Fajardo, nos descortina atraentes alternativas de captação do veio ordenador do Sermão do Monte. Nele, vão cuidadosamente examinadas as passagens evangélicas relacionadas com o mais fascinante código de regime de vida, investigando inclusivamente, com disciplina e perspicácia, o amigo nos convida ao acolhimento, recorrendo à excelente fruição, quer dizer, oportunidade de claridades que o estudo comprometido proporciona. Ele está dizendo, né, que o Sermão do Monte é um código de regime de vida, né? E que, se nós estudarmos com disciplina e perspicácia, né, nós iremos adquirir, né, muitas claridades através de um estudo comprometido. Instruções qualificadas com espírito de serviço sempre somam fortuna se desejamos otimizar o aproveitamento de quaisquer lições. Examinemos o verbo e a palavra e a parábola, a comunicação e a oralidade, e relacionemos-los com o testemunho, né? Então, ele está falando o seguinte, para você examinar o verbo, a ideia, com a história, a parábola, que era o método pedagógico que Jesus usava, a forma de comunicar, a oralidade, porque era através, as parábolas trazem o dia a dia, né, do povo daquela época, e vamos relacionar tudo isso com o testemunho de Jesus, o exemplo que Jesus deixou para nós. Agora a gente vai para o 8º parágrafo. Vamos pular e vamos para o 8º parágrafo. Todo mundo chegou lá, no 8º parágrafo? No 8º parágrafo, ele diz assim: melhor é a luz que se equilibra no amor, tornando-se compreensão pelo coração. O que é a luz? A luz é o conhecimento, né? É a revelação. Quando esse conhecimento, essa revelação vem através do amor, ela se torna mais fácil da gente assimilar pelo coração. Nessa harmonia, como fita, iluminando sem ferir. Porque, às vezes, as pessoas, né, elas se colocam para trazer o conhecimento, revelações, e, às vezes, elas trazem esse conhecimento até de forma dura, né, agressiva, querendo até mostrar uma certa superioridade, deixando as outras pessoas assim até meio constrangidas, né? Vocês já não viram pessoas assim? Que vêm com aquela empáfia, trazendo seu conhecimento, querendo mostrar que ela é melhor do que outras pessoas, não respeitando, né? Que muitas das pessoas que estão ouvindo não têm esse conhecimento. Então, ele diz aqui, melhor é a luz que se equilibra no amor,
tornando-se compreensão pelo coração. Nessa harmonia, como vida, iluminando sem ferir, brotando e reunindo inexorivelmente a unidade de todas as coisas, se revela luz, amor. Agora a gente vai para o 10º parágrafo. Aí ele diz aqui: antes de serem escritos os mais essenciais ensinamentos de humanidade, foram transmitidos com os recursos da oralidade. Então, ele está dizendo assim, antes desses ensinamentos terem sido escritos, porque eles não foram colocados na Bíblia, se foram colocados na Bíblia, foi porque alguém escreveu. Mas ele está dizendo que antes deles serem escritos, eles foram transmitidos com os recursos da oralidade. Jesus passou para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali escutando, o sermão através da sua palavra. E os homens, com o passar do tempo, pegaram esses ensinamentos e, redigiram, escreveram. Por isso que eles chegaram até nós, porque eles foram transcritos. A oralidade essencial de Jesus permanece sem ser superada. Foi de uma oralidade tão profunda que os seus discípulos conseguiram anotar mais tarde, porque essa mensagem do sermão que Jesus deu no monte ficou gravada na mente deles, como se fosse a ferro e fogo. E eles não esqueceram, principalmente Mateus, que redigiu ele quase integralmente. Outros discípulos, como Marcos, também escreveram alguma coisa, mas Mateus trouxe ele quase por inteiro, porque aquilo ficou gravado ali neles, né? Então, essa oralidade de Jesus permanece sem ser superada. Ao seu potencial de comunicação reveladora. O divino Senhor da luz certamente escreveu, mas com exiguidade, para estatuir nas almas os registros primordiais da lei. Era como se Jesus, quando narrou, quando falou o sermão, era como se ele estivesse escrevendo o sermão na consciência daqueles homens. A cada palavra era como se ele tivesse com uma caneta na mão, escrevendo na mente deles tudo o que ele estava falando. Para estatuir nas almas os registros primordiais da lei, ele ensinava para a multidão por parábolas, mas consentia em explicá-las em particular a seus discípulos. Porque quando ele falava, até mesmo os discípulos dele não entendiam bem o que aquelas parábolas significavam. Então, depois, quando eles se reuniam numa intimidade maior, apenas os discípulos, eles perguntavam ao Senhor: Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquela história? E aí Jesus o quê? Destrinchava a parábola para eles. Por que Jesus destrinchava? Porque mais tarde seriam eles que iriam contar as parábolas. E eles precisavam saber o que elas significavam, para que isso pudesse chegar até nós. Do geral ou total ao particular da parábola, a explicação, o Senhor se comunicava dinamicamente. Era um grande comunicador, Jesus. Agora vamos lá para o parágrafo 11. Se o Evangelho do Senhor comunica, evocando, pedindo ouvidos de ouvir, nós vamos ver isso depois, com o testamento é código de sabedoria. Com o testamento, ele se otimiza com o desaparecimento do testador.
recordando a inesquecível lição do irmão Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 16, que eu vou pegar aqui, ó. Hebreus, capítulo 9, versículo 16. Vou ler para vocês aqui. Diz assim: pois onde há testamento, é preciso que se verifique a morte do testador. Alguém deixa testamento ficando vivo? Não, não é? Quem deixa testamento é quem morreu. Então, ele diz aqui: pois onde há testamento, é preciso que se verifique a morte do testador. O testamento só se torna válido em caso de morte. Não surte efeito enquanto o testador está vivo. Então, tá lá, isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Você pode. Aquele botou só 16, mas eu fui até 16 e 17. Então, diz assim: como testamento, esse evangelho do Senhor se otimiza. Depois que Jesus morre, esse código divino, que é o evangelho, ele se otimiza com o desaparecimento do testador, que foi ele, recordando a inesquecível lição do irmão Paulo. Daí a necessidade de cada um recorrer individualmente a ele. Não tem mais Jesus para contar, falar do evangelho. Cada um de nós vai ter que buscar esse evangelho, né? Como herdeiro que comunga, porque nós somos os herdeiros desse testamento que Jesus deixou. Ele deixou para a gente. Ele deixou para a gente. Ele não está mais aqui em carne e osso para falar do evangelho. Então, ele deixou o testamento para que nós busquemos esse testamento como herdeiros dele, interagindo eticamente com a fortuna atualizável das explicações, promovendo sabedoria, o evangelho torna cada aprendiz amigo da sabedoria, ou filósofo. E como filosofia, o testamento do Senhor demonstra, pedindo olhos de ver. Olhos de ver. Agora vamos para o último parágrafo. Deixemos-nos arrebatar pelas reflexões sobre o Sermão do Monte. Ele está nos convidando. E permitamos que o Senhor nos abençoe as experiências diárias. Elas são instrumentos com que retemperaremos as fibras de nossos corações, para a inadiável promoção de nossa capacidade de assimilação. Então, nós precisamos sempre rodar ao Senhor, né, que nos abençoe tudo que a gente vive no dia a dia. Porque essas experiências que nós vivemos no dia a dia são os instrumentos que vão nos fortalecer, tá? Para inadiável promoção de nossa capacidade de assimilação. Quer dizer, a cada vivência nova, a cada experiência vivida, a cada momento de aprendizado, nós estaremos mais preparados para assimilar os ensinos de Jesus. Comunguemo-nos com as parábolas do monte e qualifiquemos nossos modos. Aí aqui, zerinho, eu não conheço essa pessoa, né? Então, agora a gente vai iniciar aqui as bem-aventuranças. Diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Uma coisa que é orientada para a gente, né? Quando a gente lê esse trecho aqui, veio a inspiração agora, Jesus vendo a multidão, coloquemo-nos entre essa multidão. Me vê essa inspiração agora.
Não vamos dizer assim, eu estou aqui, estou olhando uma cena. Jesus chegando, tá? Subindo ao monte, aí os discípulos se aproximam dele, ele vê a multidão. Não. Jesus se aproxima, sobe ao monte, os discípulos estão lá em torno dele e ele olha para a multidão. Nós estamos lá, em meio à multidão, tá? Nós não estamos aqui, distante, vendo a multidão. Nós somos a multidão. Estamos entre eles a multidão. É assim que a gente deve se colocar. Então, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo, para todos, inclusive para nós, que nós estamos sentados lá no morro, entre a multidão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar como oh meu Deus, Huberto Robin ensinou. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, né? Pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Aí ele vai dizer aqui, tem uma notinha, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem um númerozinho, não tem? É a nota que está aqui embaixo. Mas eu vou ler a outra e depois eu ler a nota. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa notinha diz assim: André Chourac, grande estudioso e tradutor dos textos sagrados, propõe uma tradução diversa para esse texto. Ao invés de bem-aventurados, ele propõe em marcha. Muito interessante o que ele vai dizer aqui. Ele diz, em vez da gente dizer bem-aventurados, ele propõe a expressão em marcha, tá? Bem em marcha. Porque aí ele diz assim, segundo ele, bem-aventurado é fruto da tradução do original grego, que grande parte dos textos hebraicos foram traduzidos para o grego, tá? Para o grego, Macarioi. Porém, o sermão original, as palavras de Jesus foram proferidas em hebraico. E a palavra usada por Jesus foi Axerei. Eu não vou ler como, né, realmente é. Axerei, primeira palavras dos Salmos 1 e 119. Axerei plural tem como radical achar, que não evoca uma vaga felicidade, tipo bem-aventurados. Não evoca isso, tá? Uma vaga felicidade essência hedonista, mas implica uma retidão e achar do homem marchando na estrada sem obstáculos, que leva a Bíblia, Matiai, o Evangelho segundo Mateus, página 84. Ainda segundo esse autor, todos os dicionários etimológicos do hebraico bíblio dão como primeiro sentido do radical achar o de marchar, ser feliz, é um sentido secundário e tardio. Porque quando você fala bem-aventurado, você pensa o quê? Em felicidade, não é? Mas ele diz que o primeiro sentido não é esse. O primeiro sentido não é bem-aventurados, com a ideia de felicidade. Diz que o sentido é marchar, caminhar. E a gente vai entender melhor agora. Depreende-se daí que a bem-aventurança, fruto da dinâmica da salvação, não vem antes do fim da estrada. Mas não é verdade? A, vamos dizer assim, a nossa planificação como espíritos de escola, como espíritos puros, elas vai surgir depois de quê? Não vai ser depois de um longo caminho evolutivo?
Então, é preciso o quê? Marchar. É preciso caminhar. É preciso percorrer esse caminho. Aí ele diz aqui, a nossa interpretação, eles para obter a felicidade final. Sem marcha, sem caminhada, não tem isso. A nossa interpretação desse texto de Mateus levou em conta a versão tradicional da Bíblia, feita por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, editada pela imprensa bíblica brasileira. Porém, entendemos que são tão grandes as lições da grande mensagem do monte, que as duas interpretações são não só possíveis, como até mesmo coerentes, pois o Evangelho mostra-nos sempre um dinamismo construtivo com base de sua mensagem de amor. Seu seguidor, deste modo, está sempre em marcha, sendo ao mesmo tempo bem-aventurado, pois a lei atua sempre em favor daquele que com ele comunga. Então, para que a gente alcance essa bem-aventurança, nós temos que marchar, percorrer um caminho evolutivo. Aí sim, percorrendo esse caminho evolutivo com alegria, nós alcançaremos a verdadeira felicidade. Então, Jesus vai nos mostrar, através da bem-aventurança, o que é preciso fazer para você seguir em marcha até chegar ao grande objetivo. Lembra da questão 115 do Livro dos Espíritos? Olha o que diz a questão 115. Está aqui, ó. Está lá da escala espírita. Dos espíritos, pergunta Kardec, é do item progressão dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente. Como é que a gente chega a algum lugar? Marchando, caminhando à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, que é a bem-aventurança. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas que vão enfrentar na sua caminhada e chegam mais depressa. Se eu estou chegando mais depressa, é que eu estou caminhando mais rápido, estou marchando mais rápido. Chegam mais depressa a meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, quer dizer, vão caminhando reclamando da vida. E pela falta em que desse modo incorrem, porque quando você reclama, você está indo contra a vontade do Pai, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade, da prometida bem-aventurança. Então a gente vê que a palavra marchar é um sentido mais lógico, né? Você vai marchando para chegar a tal lugar. Eu trouxe aqui um texto para a gente discutir, mas vai ser assim. Eu vou ler sempre um pedaço e vou pedir para alguém fazer um comentário, tá? Porque esse estudo é para ser assim, é para ser um estudo interativo, tá? Então, é um texto que eu achei muito bonito e que vai esclarecer bem para a gente. Estou filmando aqui para ver direitinho quem está aqui. Então, vamos lá. Está aqui. Está todo mundo vendo? Acredito que sim, né? Tem um livro chamado, a capa é esse mesmo aí. Eu estou até com ele aqui, não sei se vocês vão ver, mas é o mesmo que está aí. O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, é Boberg.
Lindo, maravilhoso. José Lázaro Boberni, O Segredo das Bem-aventuranças. O prefácio é de Eulália Bueno. Eu trouxe um trechinho só do prefácio, tá? E ela diz assim: o Sermão da Montanha, ápice do Evangelho de Mateus, tá? O Sermão da Montanha é o ápice do Evangelho de Mateus. Porque você vai encontrar aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quem quiser anotar aí, em cima dessas palavras, capítulo 1 é bem-aventurança, você pode botar aí, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 5, tá? Então ela diz aqui, o Sermão da Montanha, ápice do Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 5. E por que não dizer, de todos os evangelhos, é um verdadeiro código de ética e moral, indispensável ao desenvolvimento do espírito. Admirado pelas colocações literárias de extrema beleza que nele se imprimem, inclusive o Gandhi mesmo disse, né, que se perdessem todos os livros religiosos, sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido, ainda é pouco entendido. O Sermão da Montanha ainda é pouco entendido, raramente assimilado, quer dizer, apreendido, e quase nunca colocado em prática, vivenciado, pelo apego que nós temos à letra que mata, em detrimento do espírito que vivifica, né? Então está lá em Coríntios, em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Está escrito lá, né? Capítulo 3, versículo 6. Diz assim Paulo: foi ele que nos tornou capazes de ser ministros de uma aliança nova. Não da letra. A letra é a forma, aquela forma engessada, mas do espírito. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito é a ideia. As religiões cristãs o olham, né, para o sermão com uma postura mística. E muitos de seus seguidores creem que tudo nele, explícito, representa um testamento no qual Jesus lega em herança, lembra que nós falamos do testamento? Em herança, todas as bem-aventuranças, sem menor esforço por parte das criaturas. Então as pessoas olham para o Sermão da Montanha e ficam, nossa, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Então, como se Jesus estivesse nos legando essas bem-aventuranças, né, como uma herança, né, como um testamento que ele deixa para nós, sem o menor esforço por parte das criaturas. É tão fácil dizermos que tudo acontece no tempo de Deus, a gente não fala isso constantemente. Nossa, a gente não precisa se preocupar. Tudo acontece no tempo de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Com isso, as pessoas estabelecem um determinismo que nos isenta de responsabilidade. Porque se tudo acontece no tempo de Deus, por que eu tenho que correr para fazer alguma coisa? Tudo acontece no tempo de Deus. Quando tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus determinou. Com isso, elas estabelecem o determinismo que nos isenta de responsabilidade, negando sistematicamente que, através da conquista do livre-arbítrio, lá no passado, lembra quando nós conquistamos o livre-arbítrio? Nós firmamos um compromisso que nos permite optar e construir cada passo efetivado no caminho do bem ou do mal. E isso acontece no tempo de cada um, à medida que adquirimos uma maturidade espiritual através das experiências vivenciadas na coletânea das reencarnações. Tudo nos é ofertado pela graça de Deus.
mas nada é de graça. Lembra do livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, no capítulo 4? O que está escrito aqui no capítulo 4 de Emmanuel? Está escrito assim, ó, um trechinho só. Não nos esqueçamos, porém, que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem pergunta ou sem resultado. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, que ofereceremos em troca? Que cedemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta. Não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. Então a gente fica muito disso. Tudo acontece no tempo de Deus. Para que vou me apressar? Tudo vem no tempo de Deus. E com essa frase que muita gente usa, eu vou negando que eu, com a conquista do livre-arbítrio, tenho um compromisso e que eu preciso construir cada passo efetivado no caminho do bem e do mal. Tá? Tudo nos é ofertado pela graça de Deus. O Senhor nos premiou com esse irmão da montanha, mas isso não foi de graça. Isso não é de graça. Alberto, comenta para a gente aí esse trecho aí que a gente já leu. O que você pode nos ajudar? Que tudo é fruto do nosso esforço, né? Jesus nos oferece, Deus nos oferece, tudo está a nosso dispor, mas se não for feito da nossa parte algo, fica difícil, né? Porque a gente gosta muito do bem a nós, né? Tudo acontece no tempo de Deus. E aí eu me eximo de fazer alguma coisa. Eu fico esperando chegar o tempo de Deus. Devemos empreender um esforço hercúleo para nos libertar das pesadas amarras que nos agrilhoam a um passado de ignorância e dor. Quando muitas vezes transitamos pelos corredores da igreja ou de qualquer outra religião, né, sem entender que na alma dos evangelhos, no seu cerne, né, repousa o apelo maior ao nosso despertamento, encartado nas entrelinhas que não tínhamos olhos de ver. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 8, isso há quase 1000 anos antes de Cristo, Isaías, ele disse assim: faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha olhos. Este povo de surdos, apesar de ter ouvidos. Então, ele chama essa nossa atenção. Ele chama a nossa atenção para isso, né? Que nós estamos ainda presos àqueles dogmas, aquelas ideias da religião antiga, né? Então, ele faz um apelo para a gente despertar. O Evangelho é um apelo ao nosso despertamento. Porque, como disse Isaías, nós somos povos que temos olhos, mas não vemos. Porque não atende. E por que a gente não vê? Porque muitas vezes, até hoje, a gente não vê. Porque o Evangelho não atende, ou não atendia aos nossos interesses mesquinhos e transitórios. Com a chegada do Consolador Prometido, através da doutrina espírita, temos a oportunidade ímpar de descerrar as cortinas do obscurantismo em que estivemos mergulhados no decorrer dos séculos. Quem não busca a paz e a felicidade? No entanto, temos procurado o lugar errado. Estamos indo cada vez mais para fora,
criando muletas psicológicas por total falta de capacidade para o enfrentamento que logo mais, ou muito além, devemos travar conosco. Estamos criando indutores materiais para sermos felizes. Cada um cria alguma coisa, né, para buscar a sua felicidade, para repousar ali a sua felicidade. E isso ainda mais nos desgasta, porque a felicidade é um estado de espírito que pode existir mesmo aquém das pessoas. As posses, na maioria das vezes, nos desgastam ao invés de planificarmos. A cada página lida sobre o sermão, novos entendimentos que não devem e não podem apenas ser lidos, precisam ser refletidos, meditados com firmeza e muita coragem, para estabelecer as necessárias mudanças, a fim de libertar-nos das inúmeras carapaças, nossas máscaras, né? Criadas a cada engodo, e finalmente poder despir-nos do homem velho, encharcado dos dogmas religiosos, né? Para deixar vir à tona um homem novo, repleto de entendimento e com o objetivo primordial de avançar sempre, de cabeça erguida, sabendo colher nos erros do passado material suficiente para construir um futuro diferenciado. Lá na carta aos Efésios, capítulo 4, quem quiser anotar tudo isso aí, vai anotando, porque a gente mais tarde vai rever esses conceitos. Lá no capítulo 4, versículo 17 a 24, que tem por título outrora, quer dizer, passado, e agora, quer dizer, presente, Paulo diz assim: eis, pois, o que digo e atesto do Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva ao nada. O seu pensamento é presa das trevas, e eles são estranhos à vida de Deus, por causa da ignorância que neles é produzida pelo endurecimento do seu coração. Em sua inconsciência, eles se abandonaram à devassidão, a ponto de se entregar a uma impureza desenfreada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo. Se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, se é ele que vos foi ensinado de conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais, isso é uma mensagem para o homem de hoje, precisais despojar-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das concupiscências enganosas. Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência. Olha só, precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência. O que Kardec falou? Sobre fé raciocinada. E revestir o homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Precisamos encontrar o Cristo em nós e lembrar as palavras de Jesus. Vós sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34 e 35. Ele diz assim, ó: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Podem o que eu posso e muito mais. João 14, 12. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele fará até obras maiores, porque eu vou para o Pai. Numa afirmação da continuidade evolutiva, aonde vamos crescendo não somente a cada reencarnação, mas a cada dia, a cada instante, à medida que descobrirmos nossos valores internos. A cada descoberta, uma tarefa nova.
conflitos gerados e muita luta a ser travado. O bom combate, a que se referiu Paulo de Tarso, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o Timóteo, o que Paulo falou aqui. O tempo da minha partida chegou. Quanto a mim, eis que já fui oferecido em libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor me dará em recompensa naquele dia, ele, o justo juiz. E não só a mim, mas a todos os que tiverem ansiado a sua manifestação. Então, a todos que decidirem marchar, Deus dará uma recompensa, que é a coroa da justiça. Mas é necessário querer marchar, que é, sem dúvida alguma, o único caminho capaz de nos oferecer a estrutura para vencer a noite de ignomínia que domina o planeta. Mais do que nunca, né? Isso foi escrito há 2.000 anos atrás. Para avançarmos numa madrugada de regeneração e finalmente atingirmos um novo dia, num resplandecente amanhecer, raiado do sol da paz, símbolo das inegáveis conquistas espirituais alcançadas pela humanidade. Essa será a terra do amanhã, uma terra feita de amor. Uma terra que nós ainda não alcançamos, não é? Uma terra que nós ainda estamos trabalhando para conquistar. Carmen, faz um pequeno comentário aí sobre esse prefácio que essa companheira trouxe para a gente. Eu ia até te perguntar, quando ela fala o movimento hercúleo, não sei qual é, no texto tem, você vai botar o texto de novo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Quando fala, não foi no Evangelho, não foi no Novo Testamento, não, está no... Prefácio dela, né? Ela, Quando ela... eu já achei, bati o olho e achei, gente. Tá, Que nos é ofertado pela graça de Deus, mas nada é de graça. tá bom, Resumindo, sim, devemos empreender um esforço hercúleo para nos libertar das pesadas amarras que nos agrilhou um passado de ignorância e dor, quando muitas vezes transitamos pelos corredores das velhas religiões, né? Sem sim. entender que na alma dos evangelhos repousa o apelo maior ao nosso despertamento. Eu achei interessante ela colocar isso, que é um esforço hercúleo, porque nós estamos muito mais ligados do lado de fora do que do lado de dentro. Então, esse movimento nosso é um esforço hercúleo mesmo, para que a gente busque a nossa felicidade dentro da gente. Porque até nos dias de hoje, isso, né, ela se reporta lá atrás, o quanto que nós buscamos a felicidade do lado de fora. E esse processo psicológico aí, que ela fala também, essa busca nossa mesmo, humanidade, nas coisas, nas posses, nas, nas situações do lado de fora, e a gente precisa olhar para dentro de nós, e esse movimento é nosso do lado de dentro. E como é difícil para a gente. Ô, Rose, isso que a Carmen falou seria uma transformação interior à nossa maneira de ser? É o que foi dito, é a transformação espiritual que a gente precisa fazer. Aqui nesse prefácio, ela falou sobre isso. Sem essa transformação espiritual, não vai acontecer esse nosso processo evolutivo. Porque Essa transformação é difícil, né? Oi? É uma Trabalhosa, por isso que ela transformação fala difícil. hercúleo, me chamou a atenção. Por isso que ela falou de hercúleo, porque é uma coisa muito difícil. Porque a gente ainda está muito agarrado com aquelas práticas, sabe? Aquelas coisas que não parece, a gente vê assim, sabe?
que não parece importante, não é importante, isso não nos prejudica, mas prejudica sim. Muito. E a gente vai ver ao longo desse estudo, que depois eu vou trazer outros textos que vão casando com esses ensinos aqui, como é difícil para a gente abrir mão de certas coisas. Coisas que a gente pensa que já se libertou. Esse é o grande problema. A gente pensa que já se libertou de certas coisas. E quando essas coisas acontecem, você diz assim, meu Deus, eu pensei que já tinha vencido essa etapa. E não venci. Rose, Fala, Joda. seria o valorizar aquilo que verdadeiramente temos que valorizar Exatamente. e buscar lutar por isso. Porque a Exato. gente volta e meia escorrega. E muito, né? Então, tem outro texto que depois eu vou apresentar para a gente, que esses textos vão nos ajudar a refletir nesses pontos. Nós ainda estamos muito presos a uma série de coisas, sabe? A uma série de coisas que Jesus não tem a mínimo interesse, sabe? Não tem aí, quando a gente se depara com isso, com essas reflexões, a gente vai dizer, meu Deus, quanto tempo perdido, como eu estou ainda ancorada, sabe? O meu barco não navega, porque minha âncora está jogada no fundo, está presa no lodo. Aí, como o barco tem uma âncora com uma corda, uma corrente muito comprida, aí o barco, né? Vamos pensar assim: você tem um barco com uma corrente muito comprida, bota aí 100 metros de corrente. A âncora bateu no fundo, ficou presa. Aí o barco até cansa um pouquinho, né? Vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho para o lado, vocês estão navegando. Tá, não, você está ancorado. Você, né, o barco vai até porque a corrente é comprida, né? A corrente é comprida, o barco vai para frente um pouco, volta, você diz, pô, tô navegando. Tá, não, que a corrente está no fundo. Quando você pensa, o que está aqui? A corrente, você não recolheu a corrente para o seu barco navegar. Então, você está sempre nas mesmas águas. Está sempre nas mesmas águas. Só que tem uma corrente comprida. A tua âncora está lá no fundo. Você não recolhe a âncora, não se permite navegar. Aí você está sempre preso, está sempre ali sujeito aos mesmos ventos, às mesmas tempestades, às No mesmas... tempo de Deus, né? No tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Já viu isso, né? Gente, não se apavore, é tudo no tempo de Deus. Para que você vai querer correr? Para que esse movimento de transformação acelerada? Deixa, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Com isso, você nega, como ela diz, sistematicamente, que você tem o livre-arbítrio. Que esse tempo de Deus aí já está aí. Aí você está usando isso há muito tempo para não ser responsável. Não esquenta. Tudo vai acontecer no tempo de É Deus. aquela frase do livro, né? Tudo nos é ofertado pela graça de Deus, mas nada é de graça. Nada é de graça, né? Então, deixa esse tempo de Deus de lado, né? Vamos lá. O tempo de Deus é o nosso tempo. Deus nos deu a inteligência. E Paulo falou sobre isso. Né? Aqui, se eu não me engano, na carta aos Efésios, deixa eu ver se foi aqui da carta aos Efésios que ele fala sobre isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, né? Ele diz assim, ó, no versículo, eu vou ler ele todo ele. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo. Se ao menos foi bem dele que ouviste falar, quer dizer,
Se ao menos foi bem dele, de Jesus mesmo, não foi de outro, foi de Jesus mesmo, de que eu ouvi falar, se é ele que vos foi ensinado, porque tinham falsos mestres naquela época, né? Se é dele que vos foi ensinado, de conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais despojar-vos do homem velho, que se corrompe sob efeito das concupiscências enganosas. Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência. E revestir o homem novo, criado segundo Deus da justiça e da santidade que vem da verdade. Então, precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência. Então, vamos buscar nossa transformação espiritual. Aí, Rose, aí também nós ficamos muitas vezes encarcerados e não queremos ter essa responsabilidade. É mais fácil dizer que é tudo responsabilidade, está no tempo de Deus, né? Isso já foi incorporado, né? E a reforma lava as mãos, e a reforma íntima, né? Aí trabalha a fé raciocinada, e quando ele fala aqui no Paulo, né, da vossa inteligência, para que nós possamos nos despojar, nos livrarmos, tirarmos essa sombra, essa máscara e nos livrarmos do homem velho, para nos tornarmos pessoas melhores, homens novos, mas isso com muito esforço, com muita garra. Sem trabalho, sem esforço, ninguém chega lá. Agora a gente vai entrar na bem-aventurança. Denise, lembra a gente essa bem-aventurança aqui? As bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão... Não, é as bem-aventuranças, já da outra página, que nós já lemos a notinha. Bem-aventurados os mansos. Lê para a gente aí. Depois da nota que a gente leu, é página 16. E Jesus, vendo a multidão... Não. Isso foi... Nós abrimos a leitura com isso. Isso foi lido no início do curso, da aula. Aqui, ó. Não, isso já foi lido. Não, agora está lá, bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí tem a lista das bem-aventuranças aí. O de vocês é diferente? É igual. Página? É diferente, o meu é diferente. Qual é a página que você está falando, Rose? O capítulo 1 foi as bem-aventuranças. Eu li já. E Jesus tendo vindo, li tudo. Depois aí você leu a notinha, já foi lido. Agora, no meu, vem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Carmen, de você é assim, ó? Meu não é. Então tem uma coisa muda. O meu é assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. O meu é assim. Porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Agora, ele vai começar assim. E Jesus, vê se vocês começam assim. E Jesus vendo a multidão. Isso. Então, isso começa todas as bem-aventuranças. Então, Rose, é isso aqui. Não, Denise. Isso que você leu, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui. Peraí.
quando eu comecei a aula. Eu Antes acho da que Bíblia depende da Não. edição. Aí, Eu acho que é da edição de cada. aí A depois edição disso, da vem isso aqui, Denise é uma edição as diferente. bem-aventuranças. Ok, o meu está certo. As bem-aventuranças E estão Jesus, aqui. vendo a multidão, Mas é que você estava subiu ao lendo. monte. A notinha que você lê. Notinha, você estava lendo isso. Entendeu? Aí, olha o que o meu, Rose. O meu começa assim. E Jesus. E depois aqui. E Jesus vendo a multidão. Rose, começou. Jesus vendo a multidão. Você está entendendo? Eu li isso quando eu comecei a aula. É isso que eu estou dizendo. Agora, para mim, não seria isso, seria as bem-aventuranças, entendeu? Rose, eu não sei que página você está. 16. Então, é a 16. página 16, é assim. Aqui, essa Seu aqui. livro é outro, não é? Deixa. Seu livro é outro. Eu li o prefácio. Olha aqui. No prefácio, eu li isso, que você está indo ali agora. Não, Rose, não é. O meu não é. Tá, o seu é. Então, eu levo pelo seu. Não, minha filha, você está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que depois do prefácio, isso que você ia ler agora, eu já tinha lido. Entendeu? Aí a notinha. Então, Rose, Tá bom? mas depois. Eu entendi, mas aí continua assim. Embaixo continua mesmo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao Subiu monte. ao monte, Esse assentando. início é que é diferente do nosso. É isso que eu estou dizendo. O início é diferente do nosso. Aí diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava a dizer. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Nos mínimos detalhes, o Evangelho nos traz grandes ensinamentos. Narra o evangelista que Jesus, para ensinar, subiu ao monte. Era isso que eu estava lendo, Rose. Aí você É disse isso que não aí. era. Eu também. Era isso que eu estava lendo e você disse que não era. Era isso para você ler. Era para você ler as bem-aventuranças. Deixa. No seu não tem as bem-aventuranças? Tem, Tem, Bem-aventurança mas está no tá aqui. início. Então, era essas tem. bem-aventuranças que era para você ler. Você foi ler, leu de baixo, mas era a lista das bem-aventuranças que eu pedi para você ler. Entendeu? Tá antes, aqui na frente. Era isso que era para você ler. Mas se a gente estava aqui embaixo, a continuidade era outra página. Deixa. Entendeu? Então, eu não entendi o que você falou, Rose. Eu pedi para você ler as bem-aventuranças, que vinham depois da notinha. Então, ele diz aqui, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Nos mínimos detalhes, o Evangelho nos traz grandes ensinamentos. Narra o Evangelho que Jesus, para ensinar, subiu ao monte. A expressão subir ao monte nos dá a entender elevar a vibração. Então, quando ele diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós, tá, precisamos elevar a nossa vibração. A nossa vibração anda muito baixa, entendeu? Então ele diz, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte. Então o Evangelho vai nos trazer grandes ensinamentos. Então, narra o evangelista que Jesus, para ensinar, subiu ao monte. Então, para Jesus ensinar, ele pede que a gente leve a nossa vibração para poder entender a mensagem. Se a gente não buscar fazer esse esforço de elevar a nossa vibração, vai ficar difícil a gente aprender. Lembra que na aula passada nós falamos sobre isso? Que os amigos espirituais, eles baixam a vibração para poder chegar até nós. Mas a gente não pode deixar eles irem lá do chão.
Nós precisamos elevar a nossa vibração para ficar mais fácil para a espiritualidade. Porque a gente fica muito assim. A gente começa um estudo e a gente fica só no vem a nós, mas ao nosso reino nada. Então, quando a espiritualidade, né, começa a trabalhar, nos trazer uma mensagem, lembra no prefácio que eu li, o que a companheira falou? Que a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar. Então, toda vez que o ensino vai ser dado, a primeira coisa que nós temos que fazer é elevar a nossa vibração para poder captar melhor o que os amigos espirituais estão trazendo para a gente. Porque a gente fica muito ali, na nossa, né? Só querendo o quê? Receber, receber, receber. Entendeu? E não se propõe a estar atentos para captar. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Elevar nossa vibração. É aquele famoso que nós falamos na aula passada, né? Para a gente encontrar com eles no meio do caminho. Lembra? Que até a Regina falava sobre isso, do livro Diversidade dos Carismas. Eles vão ter que baixar mesmo, não adianta. Porque a gente não vai conseguir chegar lá onde eles estão. A gente não vai chegar onde eles estão. Agora, no grau evolutivo que a gente está, a gente não vai chegar lá. Então, eles, como são benévolos, eles, baixam a vibração. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Que é o quê? Buscar elevar, para não ficar tão difícil para eles. Porque é sacrifício para eles. É sacrifício para eles. Entendeu? Então, é isso aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Nos mínimos detalhes, o Evangelho nos traz grandes ensinamentos. Narra o evangelista que Jesus, para ensinar, subiu ao monte. A expressão subir ao monte nos dá a entender elevar a vibração. Se quisermos transmitir os valores cristãos, temos que estar acima das nossas imperfeições, representadas pela multidão ali presente. Então, a multidão ali presente, nós estamos entre a multidão. Essa multidão está cheia de imperfeições. Está cheia de imperfeições. São as nossas dificuldades, são os nossos vícios que a gente quer manter ali, disfarçada, uma maquiada, a gente não quer abrir mão. Então, para que a gente possa ser um trabalhador de Jesus, para que a gente possa transmitir os valores cristãos do Evangelho, nós temos que fazer o quê? Estar acima das nossas imperfeições representadas pela multidão ali presente. Nós temos que elevar o nosso padrão vibratório. A multidão se deixa levar por qualquer novidade, mesmo que seja falsa. E alguém está querendo saber se é fake news ou não? Quer mandar para frente. Não é assim? Quer mandar para frente. Vocês viram uma matéria que saiu depois da abertura dos jogos sobre a Santa Ceia? Vocês viram? Porque na abertura dos jogos foi representado uma cena que muita gente reportou a Santa Ceia. Era uma mesa e várias drag queens nessa mesa. E havia uma pessoa no meio, com uma coisa na cabeça. As pessoas, alguém preparou uma matéria dizendo que a pessoa que criou a abertura dos jogos estava fazendo uma crítica, um desrespeito à Santa Ceia do Senhor.
Um monte de gente não quis saber. Começou, né? Isso é coisa de comunista, que isso é coisa de gente anticristã. Como é que pode pegar a Santa Ceia, ser representada por drag queens, pintar e bordô? E um monte de gente, ó, comentando, olha que falta de respeito e tudo mais. Isso durou dias. Até que foram falar com a pessoa que fez aquilo. E ele disse para si, não tem nada a ver com a Santa Ceia. Aquilo é uma representação da festa dos deuses, da mitologia grega e pagã. Era uma festa de Baco. Todo mundo sabe que é Baco, né? Tinha uma mesa. É um quadro que está no museu em Paris. Existe esse quadro no museu em Paris, chamado A Festa dos Deuses. Então, tem vários deuses da mitologia, né? Bebendo, seminus, estão sentados na mesa, e tem o deus principal deles no centro da mesa, com um negócio na cabeça, entendeu? Parecendo um halo. Detalhe. Essa festa dos deuses da mitologia grega é bem anterior a Jesus. É mitologia grega. Ó, essa ideia da festa dos deuses de Baco é coisa de 500, 600 anos antes de Jesus. Lembra? Deus Baco, né? Hércules, Atenas, é anterior a Jesus. Então, é a festa dos deuses. Então, pintor retratou a festa dos deuses. Entendeu? E ele, o coreógrafo, representou a festa dos deuses na abertura das Olimpíadas. E o povo ignorante ou mal intencionado viu aquela mesa comprida, várias drag sentados, uma no meio, com a roupa toda colorida, estilizada, já fez assim, ó, é a Santa Ceia, tá? Fez uma matéria criticando. E um monte de gente, ó, foi. Até que o estudioso, o coreógrafo, o que criou é o estudioso, está com a Santa Ceia. É a festa dos deuses, é uma festa da mitologia grega, é uma festa pagã. É isso que a gente estava representando ali. Olha só. Percebeu? Então, o que ele diz aqui, né? A multidão, essa multidão somos nós, se deixa levar por qualquer novidade, mesmo que seja falsa. Isso devido à instabilidade de seus sentimentos calcados em valores puramente passageiros. O que o povo quer? O povo quer lacrar e ganhar like. Não é isso? O povo quer lacrar e ganhar like. O próprio Jesus, após ser reverenciado, quando de sua entrada triunfal em Jerusalém, foi logo depois condenado pelos mesmos que o aplaudiram. Aqueles que o receberam às portas de Jerusalém foram os mesmos que depois pediram a morte dele. Olha como essas pessoas são volúveis. São volúveis. Se deixam levar pelas novidades. Gente, foi só uma semana. Ele entrou no domingo e foi preso numa sexta-feira. E foram as mesmas pessoas. Foram as mesmas pessoas. Se levando, deixando levar. Aí daqui, Kardec, ao se referir à capacidade premonitória, faz-nos entender que esta possibilidade é fruto da experiência do espírito em termos evolutivos. Explica o codificador que é como o elemento que, estando em uma montanha, consegue enxergar à frente do que caminha. Está lá na Gênese, né? No plano inferior, sabendo o que acontecerá a este antes mesmo que ele passe pela situação. O Cristo nos dá todos os recursos para estarmos em cima do monte e, consequentemente,
traçar os nossos destinos em bases de maior segurança. Ele dá para a gente todos os recursos para a gente dirigir a nossa vida, nos organizarmos, fazer tudo certinho. Mas a gente se embaralha todo. Está tudo no Evangelho. Dependemos ainda desses versículos, a presença de 3 faixas distintas em matéria de evolução, presentes ali naquele instante. A primeira é representada por Jesus, em cima do monte, como grande doador por excelência. A segunda, os seus discípulos, um pouco mais abaixo, como aqueles em que a mensagem da Boa Nova já poderia dar frutos mais imediatos. E, por fim, a multidão, representando aqueles que, mesmo ouvindo, ainda não conseguem assimilar e se acham bem distantes da vivência. De acordo com esse entendimento, podemos perguntar, e nós, onde nos situamos? Lembra que quando nós abrimos o prefácio, a companheira, ela colocou assim, que o Evangelho, ele ainda, né, não foi compreendido, tá? Ela diz, não foi compreendido, não foi ainda, podemos dizer, apreendido e muito menos vivenciado, né? Então, nós ainda não conseguimos. Ela diz aqui, ó, admirado pelas condições literárias de extrema beleza que nele se imprimem, ainda é pouco entendido, raramente assimilado e quase nunca é colocado em prática, pelo apego à letra que mata em detrimento do espírito que vivifica. Tá? Então, os discípulos são aqueles que já conseguiam, né, entender um pouco mais. Já estavam prontos até para dar alguns frutos, e deram depois da morte de Jesus. E nós somos a multidão, aqueles que, mesmo ouvindo, e nós já estamos ouvindo há 2000 anos, ainda não conseguimos assimilar, e muito menos colocar em prática. Que eu colocar em prática vai ser depois, né? Nós ainda estamos com dificuldade de assimilar, tá? E nos achamos ainda bem distantes da vivência. De acordo com este entendimento, podemos perguntar, e nós, onde nos situamos? Será que nós já achamos que estamos como os discípulos? E como aqueles que a mensagem da Boa Nova já poderia dar bons frutos mais imediatos? Ou somos aqueles que ainda estamos com dificuldade de apreensão? E em consequência, de colocar em execução esses ensinamentos? É hora da gente parar para refletir. Onde eu estou me situando? Né? Então, fica essa pergunta. E nós, onde nos situamos? O que a gente está fazendo para se preparar? O que a gente está fazendo em relação a esse evangelho? Carmen, você aí, o que você pode dizer para... Eu estou na marcha, eu estou na marcha. Estou na marcha e procurando absorver, né, todos esses ensinos que me fazem, vamos dizer, capacitar essa marcha. Eu acho assim, eles nos capacitam a marcha. Eles nos tornam... É claro, é um esforço hercúleo, como a gente leu agora, né? Mas o estudo, o ensino, o esclarecimento nos capacitam a marcha, nos deixam mais competentes, mais fortes, mais corajosos. Eu vejo isso, para mim. Para mim. Iraci, para você. Eu ainda me sinto bem na retaguarda. Estou tentando entender muita coisa, tem muita coisa que eu não entendo, me esforçando,
tentando caminhar. Eu caminho no bem, isso eu faço, eu me esforço no meu dia a dia, mas tenho muita dificuldade em entender ainda muitas coisas. Então, eu vou fazendo dentro da caminhada que me é possível no momento. É isso aí. O importante é a gente estar, o quê? Se mexendo. E Isso, não ficar esperando o tempo de sempre em Deus. movimento. Márcia, para você. Olha, Rosa, eu já fui muito materialista, mas todos esses conhecimentos é uma conquista a cada dia, a cada instante. E eu estou colocando em prática. É isso. E eu vejo tantas conquistas que eu já adquiri na minha vida. Isso que eu acho importante. Exatamente. É esse trabalho que ele pede, né? É esse trabalho que o Jesus pede de nós. Não é para a gente ficar sentado na beira da estrada, esperando o tempo de Deus. É a gente usar do nosso livre-arbítrio, fazer as escolhas que nós acreditamos que são melhores para nós, sempre baseada no quê? No Evangelho. Porque se a Isso. gente olhar bem o Evangelho, ele é um descortinamento dos 10 mandamentos. A gente sabe disso, né? Quando a gente olha, é tão difícil de entender? Não. Não é difícil. Jesus até facilitou. Ele disse assim, ó, junta tudo e é duas coisinhas só, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Maravilha! Já fez a primeira. Agora, no próximo, como a ti mesmo. Faz ao outro que você gostaria que te fizessem. Acabou, é só isso. É só isso. Faz ao outro que gostaria que te fizessem. Resolveu o teu problema. Passa para o segundo estágio. Mas lembra, nós ainda estamos presos ao homem velho. E não deixamos o homem novo se soltar. Denise, para você, para a gente encerrar aí. Eu, como a maioria de todos nós, estamos nos esforçando para mantermos no caminho. Só no esforço. E a gente vai desse esforço, né? Porque a gente vai claudicando, é uma pedra aqui, é um buraco ali, é o sapato que entrou uma pedra, tira o sapato, é o espinho que entra. Mas o que interessa é o passo que você dá a cada dia. E como a gente vai ver, e ela disse também no prefácio, tudo dentro do nosso tempo, do nosso grau evolutivo. Jesus não pede para a gente nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Apenas que a gente siga adiante. Que a gente não pare de andar. Vai um pouquinho. A gente já caminhou até mais devagar do que a gente caminha hoje. Muito mais devagar. Muito mais devagar. Hoje, a gente caminha com mais vontade. Amanhã, a gente vai caminhar mais acelerado. Mas o importante é que a gente nunca pare de caminhar. Esse que é o importante. Gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem vai começar aqui, ó. E assentando-se. Pelo que eu pude perceber, nossos livros devem ter alguma coisinha diferente um do outro. Como nós vimos aqui na abertura, né? Porque a capa do da Carmen é igual ao meu, né? Então, esse livro aqui, ele tinha as bem-aventuranças, depois da notinha, que não era uma notinha, era uma notona de meia página, né? Aí vinham todas as bem-aventuranças, depois que vinha outro trecho. Parece que o branco, de capa branca, era diferente, né? Depois da notinha não tinha as bem-aventuranças. Ah, são 10, né? As bem-aventuranças vinham antes. Ah, elas vinham antes da notinha. Isso. Isso. Ah, Elas vêm antes da notinha, isso mesmo. porque Olha, aqui é assim. olha, Rose,
Ela vem antes, as bem-aventuranças, e depois é que vem a nota. Capítulo 1, aí tem 2 bem-aventuranças. Aí depois tinha uma nota de meia página. Depois vi o restante das bem-aventuranças, entendeu? Por isso que eu li as 2, eu li 2 bem-aventuranças, li a nota, li o PDF, e depois que a gente ia ler o restante das outras bem-aventuranças. Então, essa primeira parte aqui era diferente. Então, a gente vai caminhando, quando aparecer alguma coisa diferente, vocês falem, porque como é de uma edição para outra, eles podem mudar alguma coisa, tá? Então, sempre atenta, que a forma aqui é diferente. Eles botaram 2 bem-aventuranças, a nota, aí eu fiz o PDF, depois continuava a bem-aventurança para a gente entrar aqui. Mas eu acho que não vai ter muita coisa diferente, não. E aí, vocês, deu para facilitar? Vocês gostaram? Está indo bem assim? Ó? Maravilhoso, Rose. Sem palavras. Eu também amei o estudo, gostei demais. Estamos na marcha. Muito bom Amei. para a gente Eu refletir. só não consegui comprar o livro. Se Ah, alguém souber onde tem, me avisa. ó, fala com a Carmen, que é a Carmen que sabe dos caminhos das pedras. Carmen, fala com a Joana aí, passa para a Joana o caminho das pedras. Então, a gente comprou na estante virtual e os livros estão novos. Eu não sei, o da Iraci está novinho também? O meu Eu também entrei está na estante novinho, virtual. cara. Comprei na estante virtual. O Alberto O meu comprou está para mim. novinho. O meu é tá novo. Eu entrei, mas não tinha. Será que acabou? Ah, O não meu- acabou, não. Vou entrar amanhã outra vez. Entra Obrigada. na virtual que tem novos, estão novos os livros. Nova O isso. meu é novo. O meu também Tá é bom. do meu Tá, obrigada. leitor, eu botei Nada, se precisar, a gente posso até ver com você, se você quiser que eu faça. Eu fiz para as 2 meninas aí. E aí, fica à vontade, tá? Tá, ok. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão, que nós possamos estar bem despertos para ouvir a palavra do Evangelho. Mas, acima de tudo, buscar realizar esse evangelho dentro de nós, porque é isso que é o mais importante. Não é conhecer todas as bem-aventuranças, mas fazer elas se realizarem dentro de nós através das nossas ações. Esse que é o grande diferencial, é isso que Jesus nos convida, como nós vamos ver nos estudos futuros. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e um bom trabalho aí para vocês, tá bom? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Então, vamos encerrando a nossa aula de hoje aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.